Boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos dar início à última Academia da Alma deste ano de 2020. E hoje quem traz a reflexão para nós é o reverendo Djavan, um amigo meu, pastor auxiliar lá na Igreja Presbiteriana de Vila da Penha. Falará um pouco para nós sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, meu desejo é que Deus muito abençoe sua vida e que a palavra do Senhor encontre morada em seu coração, ok? Como já dissemos anteriormente, esta é a última Academia da Alma de 2020. Nós passaremos agora por um tempo de recesso e retornaremos com a Academia da Alma na primeira semana de fevereiro, ok? Então, boa reflexão, bom estudo e que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Um grande abraço. Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou o reverendo Djavan, tudo bem? Eu sou amigo do reverendo Robério, reverendo Fábio, e estou aqui essa noite aceitando o convite do reverendo Robério para estar com você, estudando a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais dessa palavra que tanto nos ensina, que tanto dirige os nossos passos. Ao longo desse estudo nós estaremos falando um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas da prisão de Paulo, e nós vamos estar tratando de um assunto muito importante sobre a unidade da igreja. Nós vamos estar orando nesse momento e eu peço para você que feche seus olhos, vamos estar falando com Deus nesse momento, vamos estar orando ao nosso Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui, Senhor, ajudados por Ti, e entendemos, Senhor, que Tu tem nos conduzido em cada passo, em cada momento. Por isso, Senhor, nessa hora, eu te peço a Tua iluminação, a Tua direção em todos os atos desse momento de estudo da Tua Palavra. Senhor, nos conduza, nos fortaleça. Essa é a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aí, né? Ou no celular, ou que está com ela em mãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Que Deus nos abençoe. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas escritas por Paulo no momento onde ele se encontrava em uma prisão domiciliar em Roma, possivelmente em Roma. E essa carta ela vai ser entendida por muitos comentaristas como uma carta de leitura geral, ou seja, apesar dela ser intitulada Carta aos Efésios, o conteúdo dessa carta ela não trata especificamente um problema de uma determinada igreja, né? Podemos entender que Paulo ele vai trabalhar nessa carta questões doutrinárias no capítulos de 1 ao 3 e questões práticas dessa vida, dessa doutrina, nos capítulos de 4 ao 6. Então a gente poderia destacar aqui, antes de entrarmos na nossa aula propriamente, um panorama dessa carta, né? Um panorama sucinto dessa carta. É uma carta que ela vai iniciar justamente nesses 3 primeiros capítulos apresentando as bases da fé,
Paulo vai procurar apresentar, já no capítulo 1, algo essencial na caminhada cristã, que é a compreensão de que somos eleitos pelo Pai. É o Pai que nos elege. E isso, após a saudação, Paulo vai estar registrando justamente no capítulo 1, nos versos de 3 a 6. Depois você, com calma, faça a sua leitura lá na carta e você vai perceber isso. E Paulo também vai deixar aqui o registro de que nós somos redimidos pelo Filho, por Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E ele faz esse registro justamente nos versos, ainda no capítulo 1, nos versos de 7 a 10. E vai trazer ainda como base, vai trazer que nós somos selados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E isso ele vai registrar nos versos de 11 a 14. Então, no início dessa carta, Paulo já traz essa base importante. Ele, a partir do verso 15, ele inicia uma oração. E quando chega já no capítulo 2, Paulo vai trazer na sua carta a compreensão, ainda nessa questão das bases doutrinárias, de que nós, em Cristo, qual é a nossa posição? Como nós estamos em Cristo Jesus, né? E ele vai dizer que estar em Cristo Jesus é estar reconciliado com Deus e estar assentado em Cristo, ou seja, você está submisso a Cristo, você é reconciliado com Deus e é assentado em Cristo Jesus. Isso nos apresenta a nossa posição em Cristo. E Paulo vai procurar trazer à luz aos destinatários dessa carta que, dentro dessa questão doutrinária, essa base, você deveria estar bem ajustado com essa compreensão de que nós somos eleitos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho, nós somos selados pelo Espírito, nós somos reconciliados com Deus e assentados em Cristo. Isso aqui está já no capítulo 2, dos versos de 1 ao 10. Ele vai também nos ensinar a questão que essa reconciliação é com Deus e também com o seu povo. E aí ele trabalha essa questão do judeu e do grego, né? E do gentio, correção, do judeu e do gentio. E ele vai nos ensinar, a partir do capítulo 2, do verso 11 ao 22, que nós também nos reconciliamos com esse povo. Ou seja, os gentios se reconciliam em Cristo com os judeus, aqueles escolhidos por Deus, o seu povo, o Israel de Deus. E ele vai também nos mostrar que nós nos tornamos também templo desse Espírito, um templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então Paulo vai trazendo esses aspectos importantes, essas bases importantes. E também vai nos dizer ainda que essa base, essa reconciliação com o povo de Deus, esse corpo agora que é templo de Deus, né? Ele é um recipiente que também ele manifesta, né? Ele revela os mistérios de Deus. Ele revela aquilo que Deus quer para o seu povo, ou seja, é um povo escolhido para mostrar ao mundo como deve ser o reino, como é o reino de Deus. É um modelo apresentado ao mundo de como é o povo de Deus, de como o povo de Deus vive e se relaciona. Então, a partir daí, Paulo vai trabalhar dos capítulos 4 ao 6, essa parte prática da doutrina, essa parte prática na vida do crente, ou seja, como você manifesta esses mistérios de Deus da forma prática, de maneira prática. E se você acompanhar a leitura de Efésios, você vai perceber isso,
que Paulo vai trazer nesses 3 últimos capítulos, de 4 ao 6, esses aspectos centrais dessa caminhada com Cristo, dessa nova caminhada com Cristo, em direção à unidade, em direção à pureza, essa caminhada com o Senhor. Ele vai apresentar no capítulo 4, versos de 1 a 16, aspectos dessa unidade, aspectos dessa diversidade. Paulo vai também trabalhar muito a questão de se encher desse Espírito, do Espírito Santo. Um texto conhecido ali no capítulo 5, devemos nos encher do Espírito e não de vinho, que traz dissolução. Paulo vai também trabalhar ainda nesse contexto da aplicação, ele vai falar acerca das nossas armas espirituais e do nosso inimigo, né? Dizendo que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, Paulo vai nos trazer um resumo não só das bases doutrinárias, no contexto onde nós aprendemos o que mas principalmente a prática dessa doutrina. E hoje, nessa noite, eu queria destacar esses versos que acabamos de ler, no capítulo 4, versos de 1 a 3, onde nesses versos nós vamos trabalhar um pouco dessa parte prática da unidade, dessa unidade cristã, de algo que não vem de nós, algo que nos é dado por Deus. Não é algo onde você deve entender como alguma coisa que é um fator externo, algo que trabalha como uma uniformidade. Não é uma uniformidade, não é um modelo, é algo dado por Deus, é algo orgânico dado por Deus à sua igreja. É Deus quem nos trouxe essa unidade. E Ele já nos apresenta essa unidade justamente nessa interação do Pai com o Filho e desse Filho que resgata o povo para viver em comunhão com esse Pai. E dentro dessa unidade, a igreja precisa aprender a preservar aquilo que é característica própria da igreja. A característica própria da igreja, desse presente dado por Deus à igreja, a unidade. Por isso, a gente vai trabalhar alguns pontos importantes e na prática da nossa vida cristã, onde devemos buscar preservar aquilo que recebemos. Nós somos lavados e remidos, e esse lavar e remir é habilitar, é justamente nos trazer essas bênçãos, ou seja, nós já somos aqueles que devem praticar isso. E você vai perceber que ao longo da nossa aula a gente vai ter a leve compreensão de que muitos desses aspectos estão distantes de nós e precisam ser reavivados. Por isso, o texto que nós lemos, vamos perceber Paulo dizendo assim no verso 1, capítulo 4, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ou seja, Paulo já traz aqui uma característica importantíssima. É algo que ele entendia ser primário. Olha, ele é prisioneiro em Cristo. Apesar dele estar preso em Roma, mas ele entendia que o fato dele estar ali naquele local é por conta de que Deus desejou, aprove ao Senhor que Paulo estivesse naquela condição. E ele entendia que fazer aquilo, estar em prisão, não era prisão de Roma, mas ele era um prisioneiro em Cristo. O prisioneiro que observava, apesar das circunstâncias adversas, ele observava que deveria continuar dando continuidade à obra de Cristo, e uma dessas continuidades foi escrever essa carta aos Efésios. E ele vai dizer, olha, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Com
toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É interessante perceber, né, que Paulo diz, olha, esforçando-se diligentemente em preservar. Ou seja, devemos preservar essa unidade. E como é que preservamos essa unidade? E as respostas estão justamente nos versos anteriores, quando Paulo vai dizer sobre características dessa unidade que devem ser realçadas na vida do crente. E eu queria compartilhar com você nessa noite, compartilhar com você essas características e orar com você para que seja ressaltado essas características não só em você, mas também pedir para que sejam ressaltadas em mim, na minha vida, porque somos povo de Deus, somos a igreja do Senhor, recebemos esse presente de Deus. E o nosso papel é preservar esse presente de forma que o mundo perceba o reino de Deus em nós, o reino de Deus na sua igreja, essa unidade que a igreja representa. E aí, o primeiro aspecto que eu quero destacar está no verso 2. Paulo vai falar sobre a questão da humildade. Essa humildade que deve ser preservada. Quando ele diz o seguinte, com toda a humildade. Ser humilde. Devemos buscar essa humildade. E quando nós falamos de humildade, nós falamos justamente em tirar da frente o que muitas vezes tem se tornado primeiro. Mas na verdade não deveria ser o nosso eu. Quando olhamos para essa palavra humildade, desse contexto e à luz da palavra original, né, do grego nessa palavra, humildade, a gente precisa entender que essa palavra humildade, ela tem esse aspecto que na cultura helenista, nessa cultura romana, né, essa cultura onde essa igreja em Éfeso estava ali fundada e fundamentada, ser humilde nunca foi algo visto como uma virtude. Ou seja, os seus direitos, ou seja, o seu desejo, o que é melhor para você, era o que valia. E Paulo vai destacar aqui a humildade. E essa humildade está em você colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Essa humildade está em você colocar o outro em segundo lugar. E colocar o seu eu em último lugar. É um aspecto fundamental, é uma característica fundamental nessa unidade nos presenteada por Deus. E quando olhamos para a vida de Cristo à luz dos evangelhos, percebemos que Jesus se esvazia, ele se torna o exemplo de humildade, o exemplo daquele que não se preocupava com o que era propriamente seu, no sentido de querer bem apenas para si, mas se preocupar com o outro, se preocupar em fazer a vontade do Pai em primeiro lugar e apresentar dentro da vontade do Pai, que coadunava com a sua, que o outro, a pessoa, as pessoas à sua volta eram importantes. E eu e você precisamos realçar na nossa caminhada essa característica da humildade. Realçar na nossa caminhada esse aspecto tão importante de que Cristo é o cabeça, de que Cristo é o primeiro. Realçar na nossa caminhada de que
devemos buscar o bem ao próximo, devemos não buscar os nossos próprios interesses. E Paulo vai justamente destacar isso, olha, sejam humildes. E quando falamos dessa humildade, para que a gente possa caminhar nesse solo de forma mais tranquila, eu convido a você a refletir sobre alguns aspectos sobre você, em primeiro lugar. Você precisa ser humilde porque você é pó, e ao pó você retornará. Você consegue entender que não há quem possa se tornar orgulhoso? Você precisa entender, querido, que você deve observar a vida de Cristo. E observando a vida de Cristo, você precisa entender que, como discípulo de Cristo, você deve ser humilde, assim como ele também foi humilde. E outra coisa, perceba que nada que você tem ou nada que você faz, você consegue fazer sem depender de Deus. Seja humilde. Seja humilde. Você está falando? Graças a Deus. Você tem o privilégio de ter uma família? Graças a Deus. Você aprendeu sobre a salvação? Graças a Deus. Você está agora assistindo essa aula? Graças a Deus. Cada detalhe da sua vida, tudo gira em torno da permissão de Deus. Só em pensar nisso, em pensar na nossa condição humana perecível, já deve trazer em nós povo de Deus, um povo que entende esse mistério, entende essas circunstâncias. Só em pensar nisso, só em olhar a vida de Cristo, e somos discípulos de Cristo, e devemos fazer semelhante às coisas que ele fez, você deve buscar uma vida de humildade. Por isso Paulo vai destacar a humildade como algo que deveria ser buscado para a preservação da unidade. A unidade, presente dado por Deus. Por isso, se na sua vida falta humildade, eu peço a você, ore a Deus, para que Ele te ajude nesse processo de você se esvaziar do seu eu e se tornar cada vez mais, como o próprio Paulo diz aqui, prisioneiro de Cristo. Ou seja, aonde Deus tem colocado você e o que você deve fazer. Por isso, pense nisso, pense nesse aspecto. Um outro aspecto dessa unidade, algo que precisamos realçar, e Paulo diz aqui, é que devemos observar uma mansidão. Ele diz assim, olha, sejam humildes, com toda a humildade e mansidão. A palavra mansidão, ela não tem a ver com fraqueza, mas tem a ver com um domínio próprio, tem a ver com você controlar a sua força. Cristão, homem de Deus, controle os seus sentimentos, controle a sua força, o seu temperamento, controle os seus impulsos, controle a sua língua, os seus desejos. Você precisa aprender a controlar. Não busque os seus próprios interesses. Você vê que uma coisa está elencada a outra. Você é uma pessoa humilde, você se torna manso, e aí você precisa aprender a controlar as suas emoções, a aprender a trabalhar os seus impulsos. E isso não adianta você correr ou negar, mas sentimos
pensamos, e o problema não é esse, o problema é como você consegue trabalhar essas questões na sua vida. Quais aspectos precisam ser trabalhados na sua caminhada espiritual? Aqui eu não estou dizendo que você não deve sentir. Eu estou dizendo que você deve ser manso. Ou seja, você deve dominar, você deve entender o que está acontecendo. E para isso você precisa de tempo com Deus. Para isso você precisa de tempo ouvindo o que Deus tem para você. Ouvindo o que Deus tem para o seu coração. Paulo vai destacar essa característica. Se você não é manso, e manso não quer dizer fraqueza, mansidão quer dizer você justamente aprender a dominar a sua força. E compreender o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. E isso você aprende conhecendo a si mesmo, e você só conhece um pouco de você quando Deus revela para você quem você é. Por isso, tome tempo em oração. Busque estar com Deus. Um outro aspecto que Paulo vai registrar, uma outra característica dentro dessa unidade que devemos preservar, eu sempre estou destacando isso, não é algo que você vai fazer, mas é algo que você vai preservar, porque essa unidade é um presente, já existe, é algo que vem de Deus, é algo que é organicamente trabalhado e trazido da igreja. É algo de Deus para a igreja. E você precisa trabalhar ou preservar essa unidade. E um outro aspecto que Paulo vai destacar é a paciência. Tenha paciência, mansidão com longanimidade. Longanimidade. Tenha paciência. Seja paciente. Seja paciente. É a atitude de nunca revidar. Ah, querido. O que tem mais hoje são as pessoas levando afrontas e devolvendo dentro da igreja. Tenha paciência. Aprenda a não revidar. Aprenda a aguardar em Deus. Seja canal de bênção. Seja canal de bênção. Jesus nos ensinou a ser assim. Jesus nos ensinou que deveremos ter paciência nos momentos de sofrimento, de infortúnio na nossa vida. Tenha paciência. Sejam pacientes. Seja paciente, querido. Aguente as provocações. Aguente com paciência. Entendendo que Deus conhece todas as coisas, não pague mal com o mal. Não, não pague mal com o mal. Eu sei que muitos te afrontam e muitas palavras nos são ditas com o intuito de nos ferir, mas aprenda a não se defender. Não se defenda. Quem nos defende é Deus. Aguarde em Deus. Aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Um outro aspecto que eu quero destacar, querido, é sobre dentro ainda da paciência, você precisa destacar a longanimidade, ou seja, ser longânimo. Ele diz, olha, mansidão com longanimidade, que é a paciência, e ele fala sobre suportar uns aos outros. Querido e querida do Senhor, aprenda a suportar o seu irmão. Aprenda a suportá-lo em amor. Aprenda a ser um suporte para ele. Porque nós somos um corpo, nós somos um corpo ajustado em Cristo. Por isso, aprenda a suportar o seu irmão
E faça isso com alegria, com amor. Faça isso entendendo, querido, que você está ajudando, que você está sendo aquele que vai ajudá-lo na caminhada, que você vai conseguir amparar, suportar. Seja aquele que ampara, seja aquele que suporte, seja aquele que levanta, seja aquele que tenha paciência, longanimidade. E quando falamos disso, a prática de tudo isso é suportar. E Paulo vai dizer isso, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. Você precisa buscar diligentemente ter essas características. E essa palavra diligentemente é uma procura contínua, uma procura voraz, uma procura onde você não para de procurar enquanto não consegue. As disciplinas espirituais nos ensinam a buscar essas características, a realçar essas características que nos são dadas através dessa unidade que é um presente de Deus. Por isso, busque diligentemente, como diz o verso 3, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. Nesse vínculo que é Cristo Jesus, que nos trouxe paz com Deus. Nesse vínculo que temos, um vínculo que nos ajuda em cada passo, em cada momento. Que Deus nos abençoe, que você possa realçar essas características que lhe foram dadas. Essas características que são do povo de Deus, da unidade desse povo, onde você busca diligentemente ser manso, ser humilde, diligentemente você busca ser paciente, você busca ser longânimo e busca suportar uns aos outros, ser aquele que vai carregar as cargas uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ensine a buscar diligentemente essas características, a preservar essas características que, se por algum momento estão um pouco apagadas em nossas vidas, que elas sejam realçadas, porque nós as recebemos, nós devemos praticá-las, porque somos povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda grande força. Obrigado pela oportunidade. Fica na paz. Um abraço. Boa noite. Ok, meus irmãos, ficou claro para nós, né, a partir da palavra trazida pelo reverendo Djavan, um pouco sobre o panorama, né, da carta de Paulo aos Efésios e algumas lições preciosas como humildade e mansidão para que haja unidade do rebanho de Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos colocar sempre essas disciplinas em prática. Eu quero orar com você, nós vamos encerrar a nossa Academia da Alma, informando mais uma vez que esta é a última de 2020, nós entraremos agora num período de recesso, tá bom? Deus abençoe muito sua vida. Caso você tenha algum motivo de oração, você pode colocar no chat, depois nós vamos anotar o seu pedido de oração e vamos orar por você e pelos pedidos
claro, apresentados, ok? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Deus bendito e eterno, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas através da Academia da Alma neste ano de 2020. Foram várias reflexões, nós trabalhamos um pouco sobre as parábolas de Jesus e agora, nessa reta final, falamos sobre as cartas de Paulo da prisão. E hoje, na noite deste dia, ouvimos um pouco sobre a unidade da fé, a unidade da igreja, sobre lições preciosas para nós, como humildade e mansidão. E percebemos, Pai, que precisamos aprender mais do Senhor e colocar mais em prática a Tua palavra. Que o Senhor mesmo nos ajude para que tudo o que fizermos seja para a glória do Teu nome. Derrama graça, Deus, sobre nós, continua a derramar graça sobre nós, para que haja disposição no nosso coração, para que façamos isso. Te agradecemos pela vida do Djavan, por sua família, por aceitar o nosso convite. Nosso desejo é que o Senhor continue a cuidar dele também, do seu ministério, de sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre ele. E que nesse período de recesso da Academia da Alma, Pai, possamos receber do Senhor as orientações e a direção que nós precisamos para que o ano de 2021 seja ainda melhor, mais edificante, mais frutífero em Tua presença. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Muito bem. Uma boa noite de paz, de descanso para você e para todos os seus, ok? Fica na paz.